No exercício 5 da lista de associação triângulo-estrela, temos este circuito, e aí ele quer determinar a corrente que passa pelo amperímetro, que é exatamente ali no meio do circuito. Analisando o circuito, nós temos aqui um circuito no formato triângulo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer a transformação do circuito triângulo para o circuito estrela. Para fazer isso, a gente vai utilizar o formulário, onde no circuito triângulo eu tenho R1, R2, R3, e no circuito estrela eu tenho RA, RB e RC. Então aqui eu vou transformar esse resistor, este num formato estrela, composto por RA, RB e RC. Então, começando por RA, que é esse resistor. RA eu multiplico R1 e R2, ou seja, os dois resistores com exceção daquele oposto a ele, que na verdade é o resistor que estava aqui no formato triângulo. Então, faço R1 vezes R2 dividido pela somatória de todos os resistores. 50 vezes 15, divididos por 50 mais 15 mais 20. Então, dá um total de 8,8 ohms. Foi o que eu encontrei aqui. O RB, eu faço R1 vezes R3 dividido pela somatória de todos os resistores e deu um total de 11,76 ohms. E RC, a mesma coisa, achando um total de 3,53. Então, eu redesenhei o circuito, colocando agora no formato de estrela, mantendo os nós. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe agora que o RA ele está em série com um resistor de 10 ohms. Percebemos também que o RB ele está em série com um resistor de 30 ohms. Se vocês não perceberam, ó, aqui é o RB, a corrente só tem um lugar para passar, que é para cá. Então, se a corrente que passa no RB passa também no resistor de 30 ohms, eu posso dizer que eles estão em série. E o mesmo acontece com o RC. A corrente que passa no RC passa no resistor de 20 ohms. Portanto, eles também estão em série. Com isso, eu acho que a resistência equivalente 1, que deu 18,82 ohms, apenas somei 10 ohms com 8,82. Achei a resistência equivalente 2, que foi somando 11,76 com 30 ohms, dando um total de 41,76. E achei a resistência equivalente 3, somando 3,53 com 20 ohms, dando um total de 23,53 ohms. Redesenhando o circuito, a gente percebe que esse circuito, o R equivalente 2 e o R equivalente 3 agora estão em paralelo. Eu faço essa associação e troco os dois resistores em paralelo por apenas um, chamado de resistência equivalente 4. Utilizo a equação do paralelo e aí achei o valor de 15,05 ohms. Redesenhei o circuito e aí eu tenho agora dois resistores em série, o 18,82 com a resistência equivalente 4, que vale 15,05. Com isso, eu consigo calcular o valor da corrente total, onde a corrente total é a tensão total de 20 ohms dividido pela resistência total, 18,82 mais 15,5, porque os dois resistores estão em série. Achando uma corrente de 0,59 amperes. Eu aplico esse valor de corrente no meu circuito e aí consigo achar a tensão no resistor equivalente 4, utilizando apenas a lei de Ohm.
onde a tensão é a resistência vezes a corrente. Só corrigindo aqui, ó, que é um vezes. Com isso, eu acho a tensão de 8,82. Significa que V, a tensão neste ponto aqui, vale 8,82. Aliás, 8,88. Isso significa que entre este ponto e esse ponto eu tenho uma diferença de potencial de 8,88. Como esse circuito, essa resistência equivalente 4 veio de um paralelo, eu volto para o cálculo antes de tê-lo transformado em um paralelo. E aí eu coloco que se ele veio de um paralelo, os dois resistores que estavam em paralelo também têm a tensão de 8,88. Com isso, se eu sei o valor da tensão dos dois resistores, a resistência equivalente 2 e a resistência equivalente 3, eu consigo calcular a corrente em cada um desses resistores, no caso I1 e I2. No cálculo de 1, eu fiz a tensão sobre o resistor equivalente 2 dividido pela resistência equivalente 2, ou seja, 8,88 divididos por 41,76, achando uma corrente de 0,21 A. Eu fiz a mesma coisa no I2. Para achar o I2, eu peguei a tensão sobre o resistor equivalente 3, que vale 8,88, e dividi pela resistência equivalente 3, que vale 0,38. Lembrando que se eu somar as duas correntes, tem que dar a corrente total, que vale 0,59 A. Ótimo. Aqui que está uma parte que exige um pouco de análise da nossa parte. Se eu pegar o circuito, tirando aquela parte modificada, que é a parte onde eu transformei o triângulo em estrela, eu vou tirar aquilo, porque aquilo não vai ser interessante no momento. Eu vou pegar só o circuito original. Eu sei que no resistor de 30 ohms passa uma corrente de 0,21, porque a gente acabou de calcular. E sei que no resistor de 20 ohms passa uma corrente de 0,38 amperes. Perfeito. Com isso, eu vou calcular a queda de tensão em cada um desses resistores. Então, no resistor de 30 ohms, eu faço o seguinte: eu pego a resistência de 30 ohms e multiplico pela corrente que passa por esse resistor, que é o que eu estou fazendo aqui. Achei uma tensão de 6,30 volts. Aqui eu tenho uma tensão de 0 porque está ligado direto na fonte. Significa que aqui eu tenho uma tensão de 6,3. Se de um lado, essa tensão é uma diferença de potencial. Se de um lado eu tenho 0 volts, então no ponto B eu só posso ter 6,3 volts para dar a diferença de potencial de 6,3. A mesma coisa eu faço no resistor de 20 ohms. Aqui. Se eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da corrente, eu multiplico a resistência de 20 ohms pela corrente de 0,38 e achei uma diferença de potencial desse resistor de 7,6. Eu sei que aqui eu tenho 0 volts, portanto no ponto 6, para dar a diferença de potencial de 7,6, eu tenho que ter 7,6 volts. Ou seja, agora eu vou remontar o circuito. Eu vou pegar essa parte aqui, que é a minha parte de interesse, que é o amperímetro com a sua resistência interna. E vou utilizar também a tensão nos dois pontos que eu tinha calculado, ponto B e ponto C. O que eu posso concluir? Quando eu pego o amperímetro com a sua resistência interna de 20 ohms e analiso os seus polos, eu vejo que em um dos polos ele está no ponto B, que tem um potencial de 6,3 volts, e o outro polo está no ponto C, que tem um potencial de 7,6 volts. Portanto, a diferença de potencial entre os dois lados, os dois
polos é de 1,3 volts. Lembrando que diferença de potencial é a mesma coisa que tensão elétrica. Isso significa que eu tenho sobre esse circuito aqui, que é o circuito do amperímetro, 1,3 volts. Se eu tenho a tensão sobre ele, eu tenho o valor da resistência, lembrando que o amperímetro, esse medidor não tem resistência, tá? A resistência dele já está marcada aqui. O A só serve para medir a corrente que vai passar. Então, se eu tenho tudo isso, eu consigo calcular a corrente que vai passar por ele. Ou seja, a corrente é a tensão dividido pela resistência. A corrente é o valor da tensão é 1,3 volts e o valor da resistência 20 ohms. Com isso, eu acho a corrente do amperímetro de 65 mA.